Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte, Copa do Brasil, quarta-feira, dia de semifinal entre Grêmio e Flamengo. Então a gente vai passar sobre a análise de Grêmio e Flamengo a partir dos dados do Brasileirão, tá? Então a gente está fazendo um exercício lógico de considerar que essas equipes tenham características parecidas nas competições, tá? Obviamente, muda bastante ser casa e fora, ser uma competição de mata-mata ao invés de uma competição de liga, eu sei. Mas os dados que a gente tem mais robustos das duas equipes são do Brasileirão, então é o cenário que a gente pode comparar com mais qualidade, tá bom? Então vamos lá. Também como a gente fez ontem com São Paulo, com o Corinthians e São Paulo, vamos também a análise geral das duas equipes e a partir delas uma análise específica por mando de campo. Então vamos lá. Primeiro, Grêmio, relação ao brasileiro overall 51, né, a partir dos dados novos que a gente já tem. A partir desse overall 51 temos a seguinte situação, de maneira geral. Temos um Grêmio com uma boa vantagem na conversão de passe para chute, com uma vantagem muito legal também nos chutes certos e na conversão de chute para gol. Então assim, temos nesse total aí que a gente está observando, um Grêmio muito bem organizado pelo Renato, de não ficar tanto com essa posse da bola, mas de conseguir as taxas de conversões mais adequadas. É um Grêmio que recupera bastante a bola, recupera não tão rápido, mas também não deixa o adversário progredir em campo. Tá? Então esse é um cenário onde o Grêmio consegue, aí, com menos recuperações, né, deixa o adversário tocar um pouco mais a bola, mas o adversário não avança. E isso passa a ser muito interessante para essa equipe, overall 51 para ela. Já o Flamengo, ainda pegando os dados do Brasileirão, overall 57. É um Flamengo que tem na defesa, então relacionado ali diretamente às ações do goleiro, um ponto positivo. Também vai ter em evitar tanto as ações quanto a progressão, ali está faltas mais a progressão, tá? Na terceira linha da segunda coluna. E também é um Flamengo que, além de recuperar mais rápido essa bola e recuperar mais perto do gol adversário, fica mais com a posse. Onde está a dificuldade do Flamengo? Em criar finalização. Cria-se boas finalizações e converte-se muito bem, mas cria muito pouco pelo tanto de volume de jogo. Então essa dificuldade que o Flamengo passa a ter em ter a posse muitas vezes e não conseguir converter isso em finalizações, em um número alto de finalizações, faz com que o jogo fique muito mais amarrado do que precisaria. E aí quando fica muito mais amarrado do que precisaria, você permite que o adversário, em um ataque, em uma circunstância, em uma situação específica, faça um gol, e aí a tua equipe passa a ter de novo muito mais posse de bola, muito mais espaço para percorrer em campo, mas que não consegue gerar situações de finalização. Então essas coisas vão piorando ao longo dos cenários, tá? E isso acaba dando vantagem para o adversário. Pensando no mando de campo desta partida da quarta-feira, né, dessa partida de hoje, temos o seguinte, uma situação de empate entre as duas equipes, né, a gente podia ver um certo favoritismo do Flamengo em relação ao Grêmio no geral, né, do que a gente pode observar no geral das competições, e agora a gente passa a ver um Flamengo que controle mais o jogo, mais um Grêmio que recupera melhor e que consegue converter as situações em finalização e em gol mais vezes que o Flamengo. Então você passa a ter nesse primeiro confronto uma tendência de empate, tá, entre as duas equipes, seria o mais provável, mas com se fosse por optar entre uma ou outra, um pequeno favoritismo do Grêmio. Então você passa a ter esse cenário para esse primeiro confronto. Para o Flamengo, assim como a gente falou ontem do São Paulo, é muito importante sair desse primeiro jogo sobrevivendo, ou seja, não tomando muitos gols ou não perdendo. Seria o mais ideal nesses dois cenários, tá? Não perde esse primeiro confronto, leva um empate ou vitória para casa, e aí você define em casa a situação toda, sendo mais vantajoso você jogar em casa do que fora no Brasil de maneira geral, tá? Nesse mesmo cenário que a gente está colocando, para o Grêmio o importante é vencer. Então nesse primeiro cenário, o importante é você sair com uma vantagem para você jogar de maneira mais estratégica no Maracanã, depois no segundo confronto. Principalmente porque no segundo confronto, pelo histórico até o momento, o Flamengo teria muita vantagem em relação ao Grêmio. Então se a gente pensou no primeiro com menos vantagem, com mais equilíbrio, o segundo é vantajoso ao Flamengo, que é aquele desequilíbrio que a gente viu lá no começo. Tá?
E essa vantagem para o Flamengo vai evidenciar não só na posse da bola, mas eu consegui um número maior de finalização e converter um pouco mais. Então esse ponto faz com que o Grêmio precise muito da vitória e que o Flamengo, um resultado neutro ou uma possível vitória magra, já seria o suficiente para levar o favoritismo e continuar com esse favoritismo no duelo dessa semifinal de Copa do Brasil. Mas lembrando, em todos esses cenários que a gente construiu, tudo depende diretamente desse primeiro jogo, tá? Essas distâncias que a gente está vendo entre as duas equipes é uma distância entre uma partida que não tem volta, né? Então assim, é uma partida que a gente está observando ela puramente, como se fosse uma partida da 15ª rodada do Brasileirão. Se a gente está olhando isso como uma partida de Copa do Brasil, o resultado do primeiro jogo interfere diretamente no resultado do segundo jogo, porque o placar já não vai começar mais, ou tende a não começar mais, no 0-0. Né? Tende a começar com 1-0 para o Grêmio, 1-0 para o Flamengo, ou enfim, algum placar diferente que possa atrapalhar essa análise. Tá? Tirando o 0-0, o restante dos outros placares provavelmente modificarão essa análise, e também a gente vai ver como o primeiro e o segundo jogo tem uma distância grande na tabela, né? No calendário brasileiro, você acaba tendo uma modificação também no comportamento das equipes. Saída de jogadores, vinda de outros, então tudo isso pode modificar e a gente vai acompanhar tudo isso aqui no BNS Futebol, beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou? Pô, agradeço demais, peço que vocês curtem, comentem e compartilhem esse vídeo com o máximo possível de gente e, é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço, obrigado pelo carinho, pela audiência e valeu, até a próxima.